E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou estudante de coreano, certo? E hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, ok? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer sobre vocabulários. Nessa aula a gente vai ver sobre o vocabulário de nacionalidade e, consequentemente, de países também e de profissões, ok? E também eu vou mostrar uma aplicação para vocês desse vocabulário. Eu vou mostrar uma gramática, que é o ieyo e ieyo, ok? Às vezes a gente pensa que não tem uma diferença quando a gente fala assim rápido, porém tem uma diferença bem grande na verdade, e a gente vai ver nessa aula, ok? Então vai ser um vídeo bem tranquilinho, falar bem a verdade, eu vou mostrar o vocabulário para vocês, vou colocar a tradução e tal, vou explicar mais ou menos como que dá para decorar isso. Alguns têm umas manhas que dá para você usar, outros não tem porque são muito difíceis de pegar um padrão, certo? E na semana que vem, ou nessa mesma semana, eu quero postar um vídeo só sobre o vocabulário, onde eu vou ensinar qual que é a minha técnica para decorar vocabulário. Eu uso um aplicativo, mas eu vou mostrar isso aí no próximo vídeo quando ficar muito longo, tá bom? Então é isso, agora eu vou passar para os slides aqui, certo? E a gente se vê na hora de finalizar o vídeo, ok? E aí, gente, tudo bem? Começando então agora o nosso vocabulário, a gente vai falar um pouquinho sobre o país. Quando a gente fala em nacionalidade, a gente está falando sobre um país de origem. País de origem em coreano é Nara, ok? E aqui a gente tem alguns exemplos de países, eu peguei alguns que eu acabei vendo bastante durante o meu curso de coreano e outros que, sei lá, eu achei que talvez fosse interessante de trazer. Foi uma escolha meio aleatória, sabe? A maioria desses eu aprendi na minha primeira semana após o alfabeto, né, que eu tinha aprendido já, e outros eu coloquei por curiosidade, na verdade. E o primeiro é Hanguk. Hanguk é o que todo mundo vai acabar aprendendo, é inevitável, porque Hanguk é Coreia, ok? Então eu acho que é inevitável aprender uma dessas, certo? E é meio difícil de decorar, talvez, pelo menos essas três primeiras que estão aqui nessa lista, porque não tem muito bem um padrão para decorar, não é fácil, sabe? Tipo, pelo som. Porém, isso daí é um processo que eu vou trazer no próximo vídeo meu, ok? Ilbon seria Japão, ok? E Jungkook seria a China. E depois desses três fica um pouquinho mais fácil, porque vai vir agora um Bradil. O que pode ser Bradil? Parece muito Brasil, né? E vocês estão certos, a sua intuição está muito certa, ou seja, você está indo muito bem já em coreano, tá ligado? E o próximo também é bem tranquilo, é México. México só pode ser México, né? E lembra bastante a pronúncia do inglês, alguns casos, né? Então, esse caso do Brasil, do México, acaba sendo fáceis de você pegar, sabe? Isso é uma música que você não vai ter que fazer tanto esforço, certo? O próximo também é bem tranquilo, que seria France. France seria a França, né? É bem parecido. E o próximo não tem muito bem como você pegar assim, porque não é muito relacionado ao inglês, né? Que seria Tokil. Tokil seria Alemanha, ok? Mas assim, isso daí não é se preocupar agora, tipo, porque você vai acabar tendo que treinar bastante o vocabulário, talvez copiar muito numa folha em branco, por aí vai, sabe? Talvez usar um aplicativo, que é o que eu quero trazer no próximo vídeo, mas isso daí vai sair com o tempo. Normalmente se preocupe em pegar só esses vocabulários aí, anotar em algum lugar, tá ligado? Que vai ficando mais fácil. E daí vocês vão falar agora, mas o vídeo é sobre nacionalidade e sobre profissões. Então por que a gente está vendo sobre países? Porque para falar de nacionalidade, a gente precisa saber falar o nome do país. Porque como que a gente fala? Qual é a sua nacionalidade. A gente vai falar o nome do país mais Saran, em que Saran significa pessoa. Então, quando eu falo Brasil Saran, seria brasileiro ou brasileira. Talvez você possa traduzir meio como pessoa do Brasil, sabe? É interessante perceber que no coreano a gente não vai ter gênero. A gente pode falar o gênero se a gente colocar, se a gente acrescentar na palavra, certo? Tipo, a gente vai colocar um prefixo e com esse prefixo a gente vai acabar conseguindo falar se é masculino ou feminino, mas não é esse o caso nesses exemplos. Ou seja, então, Brasil Saran pode ser tanto para brasileiro quanto para brasileira. Hanguk Saran, coreana ou coreano. Ilbon Saran, japonês ou japonesa, certo? Isso daqui é algo bem interessante, na verdade. Com isso você pode brincar com todas as nacionalidades que você quiser. Se você tiver curiosidade de algum país, sei lá, como que é a Escócia em coreano, cara, dá uma jogada na internet que vocês vão achar de qualquer país. E com isso
você já começa a poder se apresentar mais ou menos, sabe? É o primeiro resquício de uma possível apresentação que você consegue fazer, certo? Em, em coreano, ok? E daí vendo agora o vocabulário para profissões, primeiro é interessante saber como que se fala na profissão. Em coreano a gente fala como profissão sendo jigob, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, que foram os exemplos iniciais que eu vi quando eu comecei no curso de coreano, certo? E os dois primeiros são exemplos na qual todo mundo que assiste dorama já ouviu de alguma maneira, mesmo que não lembre, que seria Haksen e Sonsenin. Haksen seria estudante, ok? Mas é estudante sem ser da faculdade, ok? É de baixo, sei lá, do ensino médio para baixo, ok? Porque estudante universitário seria Terraxen, ok? Tem essa diferença aí. Então, isso daí seria estudante do high school para baixo, né? Do ensino médio para baixo, ok? E Sonsenin seria professor, professora, ok? Isso daí é bem comum, todo mundo, acho que a gente já viu bastante já, tipo, pra quem assiste drama, pra quem acompanha um pouco da cultura coreana, certo? E depois eu coloquei o Isa, o Isa seria médico, médica, ok? É, Yorisa, que seria cozinheiro. Isso daqui eu decorei de uma maneira um pouco diferente, na verdade, porque eu peguei o verbo cozinhar seria yorihada. Então, yorisa, cozinheiro, lembra bastante. Tem várias profissões que são derivadas do verbo. Então, é, você acaba conseguindo decorar bastante profissões dessa maneira, certo? O próximo seria Kasu. Kasu é cantor. E sei lá, talvez uma outra maneira interessante de você decorar seja de repente inventando algumas coisas. Porque, por exemplo, eu cheguei a estudar um pouco sobre como que o nosso cérebro funciona para memorizar as coisas. E é interessante a gente sempre imaginar uma figura quando a gente fala uma palavra, quando a gente quer decorar alguma coisa. Então, sei lá, Kasu, que seria cantor, eu posso de repente falar assim, cara, Kasu, cantor. Um cantor que eu conheço é o Cazuza, sabe? Tipo, é um bagulho que parece um pouquinho, tá ligado? Que é um bagulho muito idiota e você fala, mano, que negócio idiota. Nunca que eu vou decorar dessa maneira, mas você vai, eu juro que vai, porque eu decorei muita palavra com umas idiotices desse jeito, certo? E por último, Kyonchal. Kyonchal seria policial. Mas como eu disse, não se preocupem em memorizar agora na hora. Anotem todos esses vocabulários, ok? Que a fita é você ir praticando a longo prazo, certo? Então agora eu vou mostrar um pouquinho da gramática que eu falei que eu ia passar nesse mesmo vídeo para poder aplicar esse vocabulário que a gente aprendeu, certo? Que seria a gramática do ieyo e ieyo, ok? A gente coloca após o nome, nacionalidade, profissão, serve para a gente descrever ou perguntar. E daí, como que eu sei quando que eu vou usar o ieyo ou o ieyo, ok? Se o substantivo ele possui o batim, que é aquela letrinha que fica embaixo de uma sílaba, certo? A gente coloca ieyo. Se o substantivo não possuir batim, a gente coloca ieyo, ok? Então agora a gente pode ver alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, Janun Luisan ieyo, é o meu caso. Eu sou o Luiz, meu nome é Luiz, tá ligado? E como não tem batim, termina com s, eu coloquei ieyo, ok? Às vezes a gente pensa que não faz diferença, tipo ieyo, ieyo, sabe? Parece muito, né? Só que faz uma diferença sim, então é muito importante já pegar essa gramática, sabe? Sem falar que é a gramática inicial que normalmente a gente vê. Então é bem importante a gente pegar, e não é tão difícil, né? É só você reconhecer quando tem ou quando não tem o batim, ok? Vamos ver então mais um exemplo. De repente, Jonun Bradil Saram Yeyo. Ou seja, eu sou brasileiro, é o meu caso também, né? Tá aqui. Como Saram termina com um batim, a gente coloca Yeyo, ok? É, e sei lá, dá pra fazer mais um. Tehaxen Yeyo, que é o meu caso também. Esse aqui eu tô me apresentando, na verdade. Tehaxen termina com batim, então eu coloco Yeyo novamente. Perceba, eu não coloquei o Jonun aqui de novo, por quê? Porque eu ocultei, né, mano? Tipo, não vou ficar falando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É tipo você se apresentar pra alguém, sei lá, da sua escola, da sua faculdade. Ah, eu sou tal pessoa, eu tenho tal signo, eu tenho tal profissão, eu estudo tal coisa. Tipo, você vai ficar repetindo eu não precisa, sabe? Em um contexto geral, você já sabe que eu tô falando da minha pessoa, certo? Então daqui eu sou estudante universitário.
E é basicamente isso, você vai conseguir escrever as suas primeiras frases com essa gramática, certo? E você já pode falar um pouco sobre a sua nacionalidade, sobre o seu nome, sobre a sua profissão. É um pouquinho chato, talvez, você pegar o seu nome, seu sobrenome, como que escreve em coreano, sabe? Tem alguns blogs na internet que te ajudam com isso, ou talvez seja bom você tentar reconhecer pelo som. Se você conhecer, se tiver algum professor de coreano, caso você faça aula, você pode simplesmente perguntar para esse professor, para essa professora, ou você pode procurar na internet, porque eu tô ligado que tem muita gente que acaba estudando sozinho, né? Porque mora em cidades pequenas que não tem aula ou é muito caro, porque é muito caro a aula de coreano, né? Mas enfim, com isso você começa a poder se apresentar em coreano, certo? Pode ser com frases super simples, só que, cara, é o começo, tá ligado? Isso já é muito importante, tá bom? Coisas pra reparar então, em tudo que eu falei hoje. Ieyo, ieyo, ok? Olha sempre o batim. Quando a gente vai falar de nacionalidade, é país mais saran, tem um espaço, tá bom? É um espaço isso daqui. Eu percebi agora que a formatação, talvez essa fonte não esteja tão boa, mas tem um espaço entre o nome do país e Saran, ok? E com isso você já pode falar a sua nacionalidade. E é isso. Agora eu vou encerrar o vídeo. E nessa mesma semana eu vou estar postando um vídeo sobre o aplicativo que eu uso para estudar coreano. E também eu vou estar dando mais algumas dicas. Fechou? Então é isso e valeu, gente. E aí, gente, gostaram do vídeo? Bom, basicamente, então a gente viu o vocabulário de nacionalidade e, consequentemente, de países, certo? A gente também viu o vocabulário de profissões e a gente viu a aplicação através da gramática aí que a gente acabou de ver, certo? Do ieyo e do ieyo, ok? E é muito importante essa aula porque isso foi a primeira coisa que eu vi no coreano e foi algo muito importante para mim. Então eu acho que esse vídeo foi muito importante para quem está começando agora no coreano e até mesmo para quem está um pouquinho mais avançado ou já tá estudando há uns meses. É legal ver para dar uma revisada, sabe? Porque às vezes a gente quer muito saber o avançado e peca no básico, sabe? O foco de qualquer coisa que você vai estudar é o básico, tá bom? Mas enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, ok? E até mais.